Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesta responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para o coração dos membros, dos amigos, visitantes, e que Deus então venha falar conosco mais uma vez. Deus já falou com você, que Ele venha então falar novamente, que você seja edificado, que você não volte para casa da mesma forma, que você seja tremendamente edificado nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus e Te agradecemos, meu Pai, por tudo que aconteceu até agora. Te louvamos porque a Tua palavra tem sido anunciada, e Te agradecemos, ó Deus, pela Tua santa e doce presença aqui no nosso meio. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui, que decidiu vir aqui nesta noite, conhece a sua realidade. O Senhor conhece o que se passa na mente delas todos os dias no travesseiro, e que hoje possa ser um dia especial, quem sabe um recomeço, tudo para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós estamos na série de mensagens com o tema Colocando o Pingo no I da Igreja. O objetivo dessa série é esclarecer algumas dúvidas que percebemos através da escola bíblica dominical, e às vezes nós frequentamos a igreja e então a gente ouve certas coisas que às vezes nós não paramos então para uma pesquisa e então termos o esclarecimento. O tema da mensagem desta noite é escola bíblica. Para quê? Sim, Jesus deixou o dever de casa para nós. O nosso papel como cristão não é simplesmente entregarmos a nossa vida para Jesus, como foi o tema da primeira mensagem, e ali nós aprendemos que entregar a vida para Jesus significa ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, e nós então passamos a ser servos do Senhor e, consequentemente, filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus por causa do pecado, mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, passamos então a ser filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13 fala sobre isso. E depois que entregamos a nossa vida para Jesus, nós então devemos ser batizados. Foi a mensagem da semana passada, que de uma forma bastante resumida, batismo não salva, batismo não purifica pecado, quem faz isso é Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. Mas nós devemos ser batizados para testemunhar para a sociedade de que lado nós estamos. Mostrarmos, assim como o casamento. No nosso casamento nós chamamos então os nossos familiares, os nossos amigos, colocamos uma aliança de compromisso, mostrando de que lado nós estamos. Estamos do lado da pessoa que decidimos viver para sempre. O batismo tem o mesmo propósito, apresentar para as pessoas o lado que nós estamos. Com o nosso batismo estamos dizendo, eu estou do lado de Cristo. E depois então que somos batizados, nós precisamos então aprender o que a Bíblia tem para nos ensinar. Afinal de contas, nós não entregamos a nossa vida para Jesus e pronto, vamos para o céu. Se bem que existe bastante crente mala pronta. É aquele crente que entrega a vida para Jesus. Jesus, estou aqui, estou pronto, a mala está aqui, podem me chamar para a glória, que eu já estou então pronto para ir para o céu, né? Então, o nosso objetivo agora é, já que nós estamos aqui, nós temos então que aprender a palavra de Deus, colocarmos em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Então nós vamos falar sobre isso esta noite. Na igreja existem 5 tipos de pessoas. Na igreja existem os visitantes, os frequentadores da igreja, os membros da igreja, os membros comprometidos com a igreja, e existem os ministros. Visitantes e frequentadores entregam a vida para Jesus.
e são batizados para ser membros. E depois que somos membros, nós então precisamos crescer espiritualmente para sermos então membros maduros, cristãos maduros. E depois então servirmos o Senhor. Vamos ler 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 16. Eu coloquei ali no telão para facilitar. E a minha Bíblia não quer parar aberta. Vou deixar ela aqui em Zacarias. Se eu precisar, eu vou dar uma folheada nela. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ser apto e plenamente preparado para toda boa obra significa maturidade. Maturidade no dicionário significa efeito ou circunstância de quem se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou de coisas que atingiram completo desenvolvimento. Maturidade comportamental, um outro exemplo é a maturidade mental, e na maturidade cristã, e na vida cristã também temos a maturidade espiritual, a maturidade cristã. Maturidade cristã é a fase adulta do cristão. No livro de Salmo 119 diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Meus irmãos, o sinal do cristão maduro é esse versículo. Guardo no coração a tua palavra para quê? Para não pecar contra Deus. O nosso objetivo, como filho de Deus, é agradarmos o nosso Pai. E para isso, nós precisamos de uma ferramenta. Essa ferramenta é a palavra de Deus. Se lemos a palavra de Deus e colocamos em prática, então nós seremos livres do pecado e, consequentemente, não pecaremos mais contra o Senhor. No livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 a 14, o autor diz o seguinte: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, ele tem um conhecimento, tem maturidade. E o autor aqui nos apresenta então dois tipos de cristãos: o cristão infantil e o cristão adulto. Eu coloquei aqui no telão a foto do um quadro que simboliza aquela passagem do bom samaritano. O bom samaritano, para quem não conhece o contexto, é aquele homem que viu uma pessoa ferida que estava precisando de ajuda, então ela cedeu o seu tempo, o seu dinheiro, aquilo que ele poderia oferecer para ajudar aquela pessoa. Isso é um sinal do cristão maduro. A diferença do cristão infantil e do cristão maduro está na prática. O autor de Hebreus aqui está dizendo que as pessoas, não está falando que o cristão infantil é um cristão que se converteu agora, não é isso. Ele diz que o cristão infantil é aquele que até aprende a palavra, mas não coloca em prática. Então nós temos aqui uma diferença. A necessidade de não somente aprendermos a palavra, mas também de colocarmos em prática. Salmo 119, 130 diz assim:
A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ter esse relacionamento da palavra de Deus. Porque até o dia que entregamos a nossa vida para Jesus, ou até o dia que o Evangelho chegou a nós, nós vivíamos uma vida conforme aquilo que nós aprendemos durante a vida. Aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, na escola, com os nossos amigos, com os nossos tios. Quando o assunto é religião, aprendemos também. Mas o que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre Deus, sobre Jesus Cristo? E é lá que nós vamos encontrar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É na palavra de Deus que nós temos resposta para o nosso dia a dia. Eu contei na primeira mensagem a um amigo que ele fez um desabafo numa rede social dizendo: eu não consigo entender por que minha avó está sofrendo tanto, por que tanto sofrimento? Ela está num estágio terminal de câncer. E a resposta, a Bíblia tem. É porque o nosso corpo, ele se tornou corruptível por causa do pecado. Infelizmente, é normal. Infelizmente, nós estamos caminhando para lá. Infelizmente. Para a morte. Nós estamos caminhando para lá, não tem como escapar. E a Bíblia nos apresenta tudo isso. Mas para isso nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos buscar relacionamento com a palavra de Deus. Está aí o seminário. Nós temos a escola bíblica. Para quê? Para aprendermos a palavra de Deus. A escola bíblica nada mais é do que uma, entre aspas, tá? Com todo respeito, mas é uma desculpa para nós sentarmos juntos e lermos a Bíblia. Meditarmos na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? E tem ali vários versículos. Então a gente conversa sobre a palavra de Deus. É porque na palavra de Deus é que nós temos então resposta. É através da palavra de Deus, como diz Timóteo, é que nós temos, que nós somos repreendidos, nós somos exortados. É lá que nós aprendemos como viver uma vida justa, uma vida reta diante de Deus. E o cristão adulto, o Salmo 119, 143 diz: tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Tribulação e angústia me atingiram. Você está passando por tribulação e angústia? Permaneça fiel. Continue crendo na palavra. Continue crendo na verdade. A Bíblia não promete em nenhum momento que você não vai mais ter sofrimento. Eu vi um dia o adesivo num carro escrito assim: igreja tal, pare de sofrer, venha para a nossa igreja, assim. É mentira. É mentira. A Bíblia, ela não promete o fim do sofrimento na nossa vida. A Bíblia não promete isso. Mas existem pessoas que estão sendo enganadas por falta de conhecimento. Jesus disse ainda, né? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós precisamos ser maduros para que no momento de tribulação e angústia não abandonemos a palavra, não duvidemos do Senhor. Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Isso é fé. Ainda que as coisas não estejam caminhando conforme você deseja, conforme você gostaria, você assim ainda continua esperando no Senhor. É fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil. É deserto. A Bíblia está recheada de desertos. Mas o deserto é o melhor lugar para Deus operar. A irmã começou cantando aqui, ela disse que no momento de fraqueza é que nós somos fortes. É porque é na fraqueza que Deus tem mais espaço para poder trabalhar em nós. Existem 6 conceitos errados sobre crescimento espiritual
sobre maturidade cristã. Essa maturidade, ela dura a vida toda. Esse processo de crescimento espiritual dura a vida toda. E nós precisamos buscar isso. Mas existem 6 conceitos errados sobre o crescimento espiritual e, infelizmente, dentro das nossas igrejas. O primeiro conceito errado é que crescimento espiritual é automático. A pessoa entregou a vida para Jesus, pronto, não vai mais pecar. Se pecar, vai para a disciplina ou então vai ser excluído da igreja. Não é assim. Todos nós estamos passando por um processo que a Bíblia chama de santificação. É um processo de modelagem, é tirar de nós aquilo que não parece com Jesus. E quem faz isso é a Bíblia, é a mensagem, é a escola bíblica. Tudo tem a ver com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos molda. E a primeira concepção errada é essa. Ah, eu estou na igreja, aleluia, então agora, pronto, perfeito. Tá perfeito. Não é assim. O crescimento espiritual não é automático. É preciso de pelo menos 3 coisas: decisão, dedicação e perseverança. O crescimento espiritual é místico. É o segundo ponto. Coloquei a foto ali do Billy Graham, Dalai Lama e do Papa, porque tem gente que acredita que existem algumas pessoas especiais, mais especiais, para serem maduras espiritualmente. Mas veja o que diz ali em Timóteo: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A maturidade espiritual Deus tem para absolutamente todas as pessoas. Mas tem um detalhe: nós precisamos decidir isso. Se você não decide crescer espiritualmente, você vai continuar no leite espiritual. O terceiro conceito errado sobre crescimento espiritual é que crescimento espiritual é instantâneo. Olha lá, anabolizante espiritual, um atalho para o seu conhecimento bíblico. Seria fácil, né? Já pensou? Leia o livro do pastor fulano de tal e você então vai ser como Jesus. Se você perder este congresso, então você vai perder 5 anos da sua vida espiritual. A maturidade espiritual, ela vem com o tempo. Não existe receita. A maturidade exige tempo, não é instantâneo. Não é instantâneo. Ainda que tenhamos conhecimento pelo relacionamento com a palavra, mas é o tempo que nos traz experiência. O quarto conceito errado sobre crescimento espiritual é que o crescimento espiritual é medido pelo quanto sabemos. Está lá um médico fumando. A foto de um médico fumando. Quer alguém melhor do que um médico para saber que a gente não deve fumar? E tem médico que fuma. Ou seja, adianta só conhecimento? Não. Precisamos colocar em prática. Cristianismo maduro não tem a ver com conhecimento, tem a ver com comportamento. Em Tiago, capítulo 2 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O quinto conceito errado é que crescimento espiritual é pessoal. Não, eu não preciso de igreja, eu não frequento igreja não, sabe? Assim, você sabe, você vê aí que todo mundo, né, fala de igreja e tal, mas eu preferia assim, ter um relacionamento entre eu e Deus e não preciso de igreja não. E aí a pessoa então se afoga sozinha e ainda acha que está dando tchau. Tá se afogando, está se perdendo e ainda acha que pode continuar vivendo sozinha. Sendo que Hebreus diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns.
Você está sentindo falta de alguém na igreja? Não, não naquela pessoa que você estava de olho. Mas existe alguém que faz tempo que não vem na igreja? Entre em contato com ela. Por favor, faça isso. Eu só não vou fazer porque quem conhece é você. Traga as pessoas de volta. Sabe por quê? Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Mas sabe por que nós precisamos um dos outros? É porque existem dons que vocês têm que eu não tenho. Existem dons que eu tenho, dado pelo Espírito Santo, que vocês não têm. Por isso que nós precisamos estar juntos, para crescermos com os dons espirituais uns dos outros, em comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Não é eu e Deus sozinho, vai nessa. Tenta caminhar sozinho para você ver. É como você tirar o gelo da forma e deixar do lado de fora da geladeira. Não, mas eu sou água, eu continuo aqui sozinho. Então nós precisamos estar junto uns com os outros. Melhor é ser dois que um. Se não me engano, a Eclesiastes fala sobre isso. Melhor é sermos dois do que um. Porque quando um cair, o outro levanta. Cai sozinho, você pode até se levantar, mas vai ser mais difícil. E o sexto conceito errado sobre o crescimento espiritual é que o crescimento espiritual só vem através de estudo bíblico. Jesus Cristo não teve maturidade espiritual somente por causa dos seus estudos, por causa do seu conhecimento. Jesus Cristo, ele teve tempo de oração, tempo de adoração, ele caminhava com os discípulos, ele aprendia a palavra de Deus, ele convivia com pessoas que estavam ali e adoravam o Senhor. Jesus Cristo supria a necessidade das pessoas, ele servia o próximo, e tudo isso contribui para o nosso crescimento espiritual. E não somente leitura da Bíblia e até mesmo a escola bíblica, somente. Nós precisamos de todo um conjunto para poder crescermos espiritualmente. Então, quais são os 3 deveres que Jesus Cristo deixou para nós, como dever de casa? Primeiro, leia e pratique a Bíblia. Jesus disse: bem-aventurado o homem que construiu, bem-aventurado aquele que ouve e lê e pratica as minhas palavras, será como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram as dificuldades, os ventos bateram com ímpeto naquela casa, mas aquela casa não caiu. Do outro lado, Jesus conta também na história: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será como o homem que construiu a casa sobre a areia. As tempestades vêm do mesmo jeito, as dificuldades também. Mas quando o vento bateu com ímpeto na casa, a casa então foi levada embora. Aquele versículo que eu li lá em cima: tribulação e angústia me atingiram. Olha aqui, ó. É isso aqui que Jesus está dizendo. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Se nós não lermos a Bíblia e praticarmos, as tribulações elas vêm do mesmo jeito, mas aí nós seremos derrotados. Mas se colocarmos o nosso prazer na palavra do Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu não estou só, eu estou com o Senhor. Você tem lido a Bíblia? Você tem praticado a Bíblia? Jesus, ele não chegava num lugar recitando versículo, Salmo. Não, Jesus não chegava assim não. Jesus simplesmente viveu a verdade. Ele viveu. Nós precisamos colocar em prática
palavra de Deus. Eu ouvi um sermão essa semana do pastor Luiz Saião, um grande homem de Deus, com grande conhecimento, e eu peguei um ensino dele e coloquei aqui para o nosso coração. A prova de que aprendemos a prova de que aprendemos é a prática. Senão o ensino não valeu de nada. Às vezes a nossa atitude é de pessoas autossuficientes. Achar-nos autossuficiente a ponto de não ler a Bíblia ou não aprender a Bíblia constantemente é enganarmos a nós mesmos. Nós precisamos permitir que Deus destrua os muros da autossuficiência que é em nós, para então aprendermos de verdade e colocarmos em prática aquilo que aprendemos. É quebrar um muro que há em nós, para então colocarmos em prática. Gente, o que tem de gente que conhece Bíblia não está escrito no gibi. O que falta é colocar em prática. O que falta é colocar em prática. Salmo 119, 23 diz: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Eu trabalhei 7 anos na TV Record, e todos os dias eu tinha que conferir o programa Cadeia Neles. E eu percebi que a maioria das mortes que acontecem aqui na nossa região, segundo o programa, tá? As matérias do programa ali, está relacionada a drogas, envolvimento com traficantes, né? Às vezes reação em um assalto, em vez de ficar quietinho, reage. Acidente de carro porque bebeu. E aí, todas as vezes que eu via uma morte por causa desses, eu pensava assim: aonde estava? Com quem estava? Que hora era? Fazendo o quê? Saía, nenhuma das respostas era bíblica. A Bíblia fala que a noite foi feita para o descanso, né? Temos que descansar. Não, estava à noite, não sei, altas horas da noite aí, fazendo o quê? Né? Não, estava muito calor, estava refrescando, aí foi dirigir. Então, aí você vai vendo o contexto, está vivendo uma vida fora da palavra. Agora, ainda que as pessoas vivam uma vida correta, mesmo não conhecendo a palavra, essas pessoas também são protegidas. Por quê? Porque não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Então leia e pratique a Bíblia. O segundo dever de casa para nós: invista em seu conhecimento espiritual. Olha só esse texto, Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Pessoa que está hoje numa igreja, amanhã está na outra, depois está na outra, depois está na outra, não para em igreja nenhuma. Por quê? Não tem convicção da palavra. Peraí, aquele pastor falou assim, qual que eu vou? Não, eu acho que é para cá, aí vai para lá. Aí chega lá, é uma outra coisa. Não, acho que eu vou para uma outra. E assim vai. Por quê? Porque não tem maturidade espiritual. Pergunta para a Bíblia. Aquilo que eu estou pregando aqui agora, vocês precisam perguntar para a Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Próximo mês vem um outro pastor aqui, pergunte para a Bíblia se o que o pastor vai ensinar é verdade. Nós não somos donos da razão. Nós somos simplesmente profeta. Profeta significa porfetar, falar por Deus. Então nós precisamos investir no nosso crescimento espiritual. Frequenta a escola bíblica dominical, leia a Bíblia. Você sabe o que eu estou preparando, gente? Eu não queria nem falar, mas vou falar.
Eu estou preparando um material para eu começar a dar estudo bíblico online, ao vivo, e estudo bíblico gravado. Porque as pessoas precisam aprender a palavra de Deus. Senão elas vão continuar vivendo do jeito que elas acham que é. Mas existe uma verdade para todos. A única verdade. E nós precisamos ensinar essa verdade, se nós temos essa verdade. Invista no seu crescimento espiritual. A igreja vai fazer um evento, ciências bíblicas, vai chamar 2, 3 pastores, vão fazer um debate aqui sobre teologia. Venha, participe. Escola bíblica, qual que é a sua classe? Matricule-se, procura o pessoal azulzinho aí, ó, todo mundo de azul aí, ó, escola bíblica, como que eu faço para participar? E vai participar. Você precisa investir no seu conhecimento, no seu crescimento espiritual. O crescimento espiritual não vem sozinho. Crescimento espiritual não vem com a Bíblia aberta e na sua casa as letrinhas vão começar a sair e vão abençoar a sua casa. Isso não acontece, gente. A Bíblia, ela existe para ler e colocar em prática. E o terceiro dever de casa que Jesus deixou para nós: dependa do Senhor constantemente. Vamos ler junto esse texto? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mais uma vez, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu. Cresceu sozinho, gente? Não. Deus teve que trabalhar. Mas qual foi o trabalho nosso? Plantar e regar. O seu papel é abrir a Bíblia e ler. Pastor, eu não entendo direito. Pergunta para quem entende. Nós temos um seminário teológico batista aqui atrás do Colégio Master. Vai lá. Pega uma matéria. Estuda aí. Tá aí o Maia, é professor. Escolhe lá uma matéria. Panorama do Novo Testamento. Conhecer um pouco do Novo Testamento. Vai lá. Invista. O nosso papel é buscar o crescimento. Mas a maturidade quem dá é Deus. Há um outro texto que diz lá em João. Jesus disse: eu sou a videira. E vocês todos são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Ou você já viu um cachinho de uva no nada assim? Só o ramo pendurado, só o raminho e o cacho de uva lá. Não. O cacho de uva, o fruto só vem porque ele está ligado no ramo. Para concluir esta mensagem, eu quero deixar um texto do livro de Salmos 119. É o capítulo da Bíblia que fala praticamente todo sobre a palavra de Deus. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. As coisas estão difíceis em casa? Obedeça até o fim. Lembre-se, em nome de Jesus, lembre-se, os olhos do Senhor estão por toda parte. Não é porque você possa estar vivendo um momento de indesejável, e por causa disso, às vezes você não sente a presença de Deus, não significa que Ele não está ali. Ele está ali com você. Nós precisamos permanecermos fiéis à palavra. Deus, eu não sei o que fazer diante desta situação, mas eu meditarei na tua palavra para então obter resposta. Está aqui. O que tem de igreja que fala assim, mistério, porque mistério de Deus, mistério. Gente, o mistério foi revelado, está aqui. O mistério foi revelado. Dependa de Deus. Em nome de Jesus, dependa do Senhor constantemente. Amém? 3 deveres de casa que Jesus deixou para nós. Leia e pratique a Bíblia. O segundo, invista em seu crescimento espiritual. Não vai crescer sozinho, você precisa investir. Terceiro, dependa do Senhor constantemente. Nós vamos cantar um cântico agora que fala sobre a dependência do Senhor. É um cântico que fala sobre
o relacionamento com a palavra de Deus. E então o refrão, muito rico, nos mostra o que devemos fazer com todo o conhecimento que nós, então, adquirimos quando aprendemos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra. É conforme a palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Quando você estiver cheio da palavra, você então será usado por Deus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Existem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não estão cheias da palavra de Deus. Existem pessoas que amam o serviço para o reino, mas não estão cheias, estão vazias. Em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite de decisão, que seja uma noite de primeiros passos, dedicação, e que seja uma noite de consciência de que é necessário perseverança para crescermos espiritualmente. Que esta igreja, que nós sejamos pessoas iguais a Jesus, que Deus tenha total liberdade para trabalhar em nós, tirar de nós aquilo que é carne e deixar em nós aquilo que tem a ver com Jesus. Por gentileza, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Como tem sido o seu compromisso com a palavra de Deus? Querido Deus, eterno Pai, escritor da Bíblia, Deus que nos amou de tal maneira que deu a sua palavra, que permitiu que aqui neste país pudéssemos desfrutar de absoluta, total liberdade para lermos a tua palavra, porque sabemos que existem países onde a Bíblia é proibida e pessoas que leem são mortas. E o que temos feito, ó Deus, com essa liberdade? O que temos feito com esse acesso? Podemos acessar a Bíblia, ó Deus, do celular, de um tablet, de um escritório, de um computador. Podemos ler a Bíblia em qualquer lugar. Podemos ler a Bíblia na frente de uma delegacia, que os policiais não vão fazer absolutamente nada com a gente, porque nós temos essa liberdade. Mas, ó Deus, nós temos pisado na bola. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, de trabalhar em nós. Ó Deus, nesta noite nós tomamos a decisão de buscarmos a Tua palavra,
de matricularmos na escola bíblica dominical, de participarmos de um pequeno grupo, de começar a ler a Bíblia em casa, de capa a capa. Esse é o nosso papel, ó Deus. Mas que durante esse momento, durante todo esse período em que buscarmos a Tua palavra, o Senhor, ó Deus, venha fazer o milagre do crescimento, da maturidade, para que então venhamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, quando chegarmos lá. Faça, Senhor, de nós pessoas iguais a Jesus. É para isso que a Tua palavra existe, para guardarmos no coração e não pecarmos contra Ti. Ó Deus, tenha total liberdade, Pai, para se manifestar nesta hora no coração dos Teus servos. Que haja quebrantamento nesta hora, ó Deus, que pessoas possam se submeter, se render à Tua verdade, a essa necessidade de aprender a Tua palavra. Nós não queremos viver mais, ó Deus, debaixo de uma cultura, debaixo de um ensino religioso. Nós queremos viver debaixo, ó Deus, da Tua verdade. Nós queremos viver uma vida, ó Deus, onde a Bíblia filtra aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos dizer, aquilo que nós podemos praticar. Em nome de Jesus, que novidades possam acontecer a partir deste dia em nossos corações, para o louvor da Tua glória.